Caros filhos, no dia de hoje celebramos Santa Mônica, uma santa que, como a liturgia própria do seu dia mostra, foi grande. Assim como a primeira leitura apresenta este elogio à esposa, assim vemos aquilo que ela foi. Ainda jovem, se casou com um homem pagão extremamente rude e duro. E ela, uma mulher de uma família cristã, educada, soube calar e rezar. Durante todos os anos de seu matrimônio, rezando, empenhando-se na vida de oração, buscou simplesmente a conversão do marido e, um ano antes de seu falecimento, o conseguiu. Vê-lo batizado, vê-lo cristão, buscando o Senhor. Diante desta alegria de estar com Deus e de levar Deus nas coisas simples, ela teve 3 filhos. A mais perpétua, no vídeo, mas dentre todos, o mais conhecido, Agostinho. Aquele que seria o filho que talvez mais lhe trouxesse dor, e ao mesmo tempo que mais lhe trouxe alegria. É fato que, como vimos no Evangelho, Santa Mônica viu seu filho por muito tempo morto. Morto não fisicamente, como expressa, mas morto, como por vezes vemos tantos diante do nosso caminho, morto pelas escolhas fúteis do pecado, os vícios, a escolha simplesmente por aquilo que é passageiro. Assim foi Agostinho. Muito inteligente, buscou com afinco os estudos, empenhou-se nas letras, foi professor. De Cartago foi para Roma, de Roma para Milão, que na época era a capital do Império, e ali era de grandioso prestígio. Mas os anos de oração de Santa Mônica para com seu filho surtiram efeito. Surtiram efeito para com ela e para com ele. O Senhor quis que ela rezasse por 30 anos. E por quê? Porque era necessário. Pelos adiamentos diante do seu batismo, por não ter se imposto e corrigido, ainda como pequeno e permitido, os desvios que seu pai lhe apresentava. Mas tudo isso, aos 30 anos, deste empenho na vida de oração, foi fazendo com que ela mudasse, foi fazendo com que ela se inteirasse, se aproximasse do Senhor e buscasse ardentemente o seu filho, e acompanhando, ainda que ele buscasse fugir. E diante da graça de Deus que se coloca diante do canto de algumas crianças, diante da curiosidade em meio às letras, porque foi por isso que Santo Agostinho procura inicialmente Santo Ambrósio, por ser curioso e ver uma grande retórica naquele homem, por se deixar tocar pela palavra de Deus diante daquilo que fugia e não via sentido. Deixou-se tocar e foi assim convertido. Ela desprezava as coisas materiais e por isso, diante da iminente morte, disse: para nada serve este corpo. Queria unicamente o Senhor e, com tanto afinco que o buscou, o conseguiu. E é isso que vemos no Salmo, quando então ela expressa-se por meio da resposta a qual demos: guardai, meu Deus, junto a vós. Ela buscava só isso, se guardar no Senhor, entregar-se a Deus para a felicidade eterna, a qual desejava para os seus filhos
para o seu neto, e conseguiu este esplendor, esta unidade de vida diante da entrega, diante da busca, diante da vida de oração. Ela nos mostra e nos ensina isso. A perseverança nas pequenas coisas, o empenho em nos deixar formar e conduzir pelo Senhor, e o empenho na vida de oração, porque se o Senhor nos faz esperar antes, mais do que para nos dar coisas, e ainda que sejam excelentíssimas as coisas a quais pedimos, como ela o fez por seu filho, a conversão dele, o Senhor, ele nos faz esperar, porque sabe os tempos, e é para que em nós surta este também efeito do empenho na vida de oração, pois ele quer para nós o céu, como quis para Santa Mônica. Possamos seguir o exemplo desta grandiosa, santa e nobre mulher, diante do empenho da vida de oração e de se deixar ouvir e tocar pelo Senhor, diante do seu empenho nas pequenas coisas. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.